Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você não está em choque. E hoje a gente vai entender o que é fórmula de Taylor e o conceito de aproximação linear. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é sobre o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, desenhado nesse gráfico, nesse plano cartesiano, uma curva que está em vermelho, que significa uma função qualquer, tá? Uma curva qualquer. O que acontece? Eu teria um certo ponto A de interesse, um valor em x, que equivale a A, e com isso ia me dar um f de A na minha função, certo? Só que às vezes, para calcular esse ponto de interesse com coordenadas A, f de A, é muito difícil eu conseguir na prática. Às vezes é um ponto ali que eu quero, uma precisão, algum tipo de parâmetro que eu quero, que é inviável. Porém, eu posso acabar conseguindo calcular valores próximos a esse ponto. Então acontece, você tem um ponto, você não consegue chegar nele, você quer uma aproximação. Nesse caso eu dei um h aqui, que é um intervalo de erro, certo? E com isso você vai ter a função f de a mais h, que é o seu ponto A, certo? Com o seu erro h. E aí, olha que interessante, você pode não saber ali no ponto. E muitas vezes a curva que descreve, como por exemplo essa curva que é obalada, ela pode ser difícil de você gerar a equação dela. Mas, e se eu quisesse aproximar por uma linha reta, por exemplo, eu pegasse uma reta aqui, vou desenhar maior aqui, eu aproximasse por uma reta nesse ponto. E aí nesse ponto aqui, a reta ela tá representando tão bem dentro desses limites que eu quero aqui, ela meio que parece tão próximo com a minha curva original, que eu posso substituir naquele intervalo h, ou seja, naquele erro que eu tenho ali, que abrange o meu ponto de interesse, eu posso substituir aquela minha equação difícil por uma equação mais simples, que é de uma reta, por exemplo. Por quê? Porque naquele ponto ali meu de interesse, que tem o erro, essas duas curvas elas são muito próximas, porque esse ponto, esse erro que eu tenho, ele é muito pequeno. Então aí vale a ideia de aproximação, que é quando você tenta aproximar uma coisa de outra, ou seja, uma curva você quer considerar ela sendo outra, porém por um intervalo tão pequeno que praticamente as duas têm o mesmo comportamento naquele intervalo. E aí surge a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor ela vai falar o que pra gente? Que você pode escrever qualquer tipo de função, aproximar ela, por uma soma de polinômios. Veja só. A few moments later. A fórmula de Taylor ela nos diz o seguinte: você vai ter uma função avaliada num ponto A com um erro h, que você vai determinar esse erro, tá? Depende da precisão que você quer. Essa sua função escrita nesse ponto com esse erro é a mesma coisa que você escrever a função naquele ponto exato, mais a função, a derivada primeira daquela função vezes o erro, a primeira, sobre 1 fatorial, mais a função duas vezes derivada naquele ponto, vezes o erro ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a função 3 vezes derivada naquele ponto, vezes o erro ao cubo sobre 3 fatorial, e assim iria continuar até que você quisesse parar. Então depois poderia ser a derivada à quarta, multiplicando o erro à quarta sobre 4 fatorial, depois somaria com a derivada à quinta, naquele ponto, vezes o erro elevado à quinta sobre 5 fatorial, e assim vai. Roberto, quando que eu determino quando tem que parar essa minha fórmula? Depende da precisão que você quer. Se você acha que, por exemplo, você escrevendo com 4 termos a sua função naquele ponto, você acha que uma aproximação com 4 termos seria suficiente, como é que você vai determinar o erro? Você vai para o próximo termo, que seria por exemplo, nesse caso foi até a terceira, o próximo seria a quarta. Então seria f na quarta aqui, lembrando que essa notação aqui é para derivada, tá? No ponto A. Então você derivou 4 vezes e aplicou o ponto A. Você leva a quarta, o seu erro, multiplica esses dois fatores e você divide por 4 fatorial, tá bom? Ah, Roberto, mas eu não queria que meu erro aqui fosse nesse nível, eu queria que meu erro fosse menor ainda. Então você ia continuar aqui somando, ia somar esse termo, e aí você ia parar. Aí quem que ia definir o seu erro? O seu erro ia ser definido pelo próximo, que seria o quê? Seria esse coeficiente aqui, ó, que seria, você pega a sua função, deriva ela à quinta, aplica no ponto A, multiplica pelo erro elevado à quinta e divide por 5 fatorial. Entendeu? Então é assim que você faz. A parte do erro que você vai determinar é chamada de resto de Lagrange. E a aproximação de soma de polinômios que você está fazendo aqui vai ser a sua fórmula de Taylor. Tá bom? Bem, vamos fazer um exercício então para você pegar bem esse conceito. Vamos entender a aplicação da fórmula de Taylor com o seguinte exemplo. Eu tenho ln de 1,02, certo? ln de 1,02 ele é igual a 0,01982 e assim vai, tá? Só que acontece, eu tenho ln também de ln de 1.
E ln de 1, ele equivale a 0. Aí olha que interessante, esses números aqui, eles são próximos? São, se for ver 1,02, ele é próximo de 1. Porém, você vê que os resultados, eles têm uma pequena diferença aí, certo? Dependendo do quanto que eu quero aproximar, eu não vou conseguir obter uma boa precisão. Se eu falar que ln de 1,02 é a mesma coisa que ln de 1, que é igual a 0, eu posso estar mentindo. Imagina, por exemplo, que você tem que tomar um medicamento. E aí, se você extrapola a dosagem, ele vira veneno. Aí eu falo para você, você tem que tomar essa dosagem aqui, você tem que tomar 1. Aí você toma 1,02. Opa, perceba que dependendo da dosagem, isso daqui pode ser perigoso para você, entende? É um exemplo chulo, mas é um exemplo de como você aplica as coisas, que é uma margem de erro que você vai estipular. E aí você pode fazer o quê? Aplicar a função logaritma nesse ponto é muito difícil, porque a ln é uma função fácil de você trabalhar. Mas e se eu pudesse facilitar a fórmula que eu trabalho com ela? Se eu pudesse aproximar ela por outras funções que fossem mais fáceis de calcular? Essa é a ideia da fórmula de Taylor. Em vez de você ter essa função zoada aqui, que é logaritmo, você ia ter várias funções, né, na verdade polinomiais, e você ia somando elas. Então perceba, nesse caso, quem que é meu ponto de análise? Meu ponto de análise é aquele ponto que ele é fácil de eu trabalhar, que nesse caso é o 1. Então o meu A da fórmula lá de Taylor, ele vai ser igual a 1. E quem que vai ser o meu erro? Perceba que meu erro, além de ser um ponto próximo, ele tem que ser pequeno. Ele está próximo do meu ponto de análise. Então acontece, ele é pequeno, está próximo do ponto de análise, quem que é esse? É o 0,02. Entendeu? Porque você somando 1 mais 0,02, você vai obter o valor 1,02, que é o que você está tentando trabalhar aqui no momento. E aí o que você faz? Você agora vai aproximar essa sua função ln por várias pequenas funções polinomiais e somar elas. E aí como é que ficaria a fórmula? Ficaria a sua f no ponto mais o seu erro, sendo igual a função no ponto, mais a função na primeira derivada, aplicada no ponto, vezes o erro na primeira, sobre 1 fatorial, mais derivada segunda daquela função, aplica no ponto, multiplicando o erro ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais a função derivada 3 vezes aplicada no ponto, vezes o erro ao cubo, sobre 3 fatorial. Mais, e assim vai. Nesse caso, eu vou fazer só com esses 4 termos aqui. Já é suficiente para a gente perceber a aproximação. Perceba. Se eu fizer aqui, então, aplicando o meu f de a, vou mudar aqui a cor para vocês, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ln no ponto 1, certo? No a igual a 1. E eu sei que isso daqui vale quanto? Vale 0. Tá? Depois, tirando a primeira derivada, quanto é que vale a primeira derivada de ln de x? A primeira derivada disso daqui, ela vai valer 1 sobre x, tá? Se você olhar na aula de regrinhas de derivada, você vai perceber isso. Eu já vou fazer aqui para vocês. A derivada a segunda de x, ela vai valer menos 1 sobre x ao quadrado, e a derivada a terceira do seu x, ela vai ser 2 positivo, tá? Sobre x ao cubo, tá bom? E aí acontece, você substitui aqui, então vai ser o quê? Nessa primeira derivada, no ponto A, vai ser 1 sobre 1, porque você está substituindo aqui o valor de A, multiplicando o seu erro, h, então vai ser 1 aqui, multiplicando o seu erro, quem que é o erro? É 0,2, sobre 1 fatorial, que é 1. Então você está fazendo aqui 1 sobre 1 vezes 0,2, então vai dar 0,02, esse resultado. Aqui depois, você vai ter esse f duas linhas aqui aplicado no ponto A, vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre 1 ao quadrado, que vai dar menos 1. Então isso daqui vai ser menos 1. Esse h ao quadrado, ele vai valer o quê? 0,02 ao quadrado, sobre 2 fatorial, que é 2. Fazendo esse cálculo, você vai obter 0,0002. E aí acontece, negativo, tá? E aí depois você faz para o outro. Aí você vai ter o que aqui? Você vai ter 2 sobre a ao cubo, que é 1 ao cubo. Então isso daqui vai dar 2. Você vai fazer o seu erro ao cubo, então fica 0,02 ao cubo, sobre 3 fatorial, que vai valer 6. E aí você efetuando esses cálculos vai dar 0,000026, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem, nesse caso seria 2 a menos 2, perdão, seria 2 vezes 10 a menos 2. Aqui eu teria menos 2, né, mas não importa, vezes 10 a menos 4. E nesse caso aqui, eu vou ter 2,6 vezes 10 a menos 6. E aí olha só que interessante. Aqui eu estou com uma precisão de 10 a menos 2, ou seja, 2 casas depois da vírgula. Aqui eu estou com uma precisão de 10 a menos 4, ou seja, 4 casas depois da vírgula. E aqui eu estou com uma precisão de 10 a menos 6, ou seja, 6 casas depois da vírgula. Aí olha que interessante. Você vê que aqui houve um aumento de um para o outro de 100 em 100 da minha precisão.
E olha só que interessante, aí você me pergunta, nossa Roberto, mas quando que eu sei se o erro tá bom ou não tá? Olhando essa análise aqui, da ordem de grandeza, você percebe que de uma aproximação para outra, ou seja, de um polinômio para o outro, quanto que foi variando o grau de precisão? Pô, foi variando de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Então, qual que é a minha ordem de precisão? Ah, eu preciso de uma precisão que ela, por exemplo, ela seja de 10 a terceira, ou seja, eu preciso de 3 casas depois da vírgula. Perdão, é menos 3 aqui, tá? 3 casas depois da vírgula. Pô, então se eu parasse aqui na primeira derivada, isso ia me servir? Não, porque qual que é a ordem de precisão? De 10 a menos 2. E no próximo, opa, o próximo é de 10 a menos 4. Opa, então é nesse daqui que eu tenho que parar. Então é assim que você faz a análise. E aí qual seria o seu resto de Lagrange? O resto de Lagrange, ele é justamente aquele termo que você iria desprezar. Então, supondo que eu quisesse nesse exercício aqui, eu quisesse até a terceira casa depois da vírgula, então eu queria essa e essa. Pararia aqui no 9, ou seja, isso daqui pra frente não me importa, isso daqui é lixo pra mim, não quero essa aproximação. Então, 0,019 é a aproximação que eu quero. Se você fizer o cálculo aqui, considerando esse primeiro termo, a primeira derivada e a segunda derivada, o que você vai perceber? Que esse resultado aqui, ele vai te dar 0,0198. Só que aí você só queria até a terceira casa, então você pode descartar isso. Aí olha que interessante, qual que é o seu resultado olhando o número realmente calculado pela calculadora? 0,019. E qual que foi o calculado aqui pela fórmula de Taylor? 0,019. Ou seja, tá o número que você quer praticamente. Você atingiu a precisão que você quer. Nesse caso até extrapolou um pouquinho, tá? Porque justamente ele está indo de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Então daria para dar 10 a menos 3 aqui, tá? Mas aí acontece. Depois você quer saber com relação ao que você desprezou daqui para frente, né? Quanto que foi esse desprezo, assim? Qual que foi a margem de erro que você obteve? É só você olhar aqui a grandeza que você obteve na sua última parte, que é o que a gente chama de resto de Lagrange, que é justamente o último polinômio ali que você desprezou. Veja que nesse caso, o seu erro que você está cometendo é de 10 a menos 6. Então, perceba só, é um erro muito pequeno, muito pequeno. Então, é assim que você tem que fazer essa análise. Nossa, eu quero chegar em um determinado valor. Ah, qual que é o valor que eu quero? Ah, você vê a ordem de grandeza dele. Aí você vai fazendo o polinômio de Taylor, a fórmula de Taylor, termo a termo. Aí você analisa a ordem de grandeza, para você ver a ordem de grandeza que você quer, que nesse caso eu estipulei 10 a menos 3, e para ver até qual que ele vai. Nesse caso aqui, ele chegou em 10 a menos 4. Se ele tivesse chegado aqui em 10 a menos 3, estaria bom. Só que qual que eu vou ter as margens? Eu vou ter para o primeiro termo 10 a menos 2 e para o segundo termo 10 a menos 4. Então eu vou ter que optar pela maior, né? Para eu ficar dentro do padrão que eu quero. E depois, o próximo termo, ele vai te indicar o quê? O erro que você cometeu. Nesse caso, foi 10 a menos 6. Então é muito pequeno, tá bom? Então é assim que você faz a análise por fórmula de Taylor. Aí acontece. Aí a gente pode fazer um outro tipo de aproximação que é chamada de aproximação linear. Ela nada mais consiste do que eu pegar o primeiro termo aqui, que é a minha função aplicada no ponto, e a primeira derivada. O que significa essa primeira derivada? Que eu estou aproximando por uma reta. E aí acontece, como eu estou aproximando por uma reta, por isso se chama aproximação linear. Então eu só vou utilizar esses dois termos aqui, primeiros, e aí você vai ver só o grau de precisão, que é só aproximando por uma reta, olha só. A aproximação linear, ela nada mais é do que um caso específico aplicado à minha fórmula de Taylor até o segundo termo. Então, se eu tiver a função f de a mais h, certo? Eu vou aplicar ela no ponto A, mais a primeira derivada aplicada no ponto A, vezes o meu erro sobre um fatorial. Só que 1 fatorial é a mesma coisa que 1, então eu posso omitir aqui no denominador. Então, perceba, quando eu falo de aproximação linear, eu só estou falando da fórmula de Taylor aplicada até o segundo termo, ou seja, a primeira derivada, que é como se eu estivesse aproximando por uma reta. Então, teria uma curva qualquer, e aqui naquele meu ponto de análise eu estou aproximando por uma reta ali, tá bom? Tangente naquele ponto. Que as minhas proximidades, o meu erro h ali, ele faz com que a minha função reta seja muito próxima da minha função curva aqui, que não é linear, tá bom? E aí acontece. Vamos fazer um exemplo para você entender bem isso. Vamos supor que eu tenho uma função dada como o seguinte. Eu tenho raiz de 4,1. Eu não sei calcular a raiz de 4,1, mas eu sei que a raiz de 4 ela é igual a 2. Opa, easy, bem fácil. E aí o que eu sei? Eu sei que raiz é uma função. Então, se eu falar que minha função de x é igual a raiz de x, ou seja, eu estou tirando a raiz de um valor que está aqui dentro, eu posso falar que meu a, que é meu ponto de análise, é o valor 4, porque é o 4 que eu estou calculando aqui, que eu sei um valor dele. E depois o meu h é um erro, que é um valor muito pequeno e muito próximo ali daquele meu valor base a. Então, quem que eu sei? Eu sei que ele é o 0,1. Percebe então que meu ponto de análise é o 4, que é o A. O meu ponto próximo ali é o 0,1, meu erro.
E aí, a partir disso, eu posso fazer uma aproximação linear, certo? E aí, essa aproximação linear, como é que ela será feita? Eu primeiro tenho que achar as derivadas. Então, se eu tenho que a minha função de x é igual a raiz de x, você quer a mesma coisa que x elevado a meia, tá? Isso daqui é um polinômio. Você faz a regrinha de derivada, você vai ver que a sua primeira derivada, ela vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x, certo? Aí, o que você faz? Você vai aplicar aqui na sua fórmula. Então, aplicando no seu ponto A, você vai ter a raiz de 4, porque seu ponto A é igual a 4, que vai ser igual a 2. Você aplicando aqui na sua primeira derivada no ponto A, você vai ter 1 sobre 2 raiz de 4, que vai ser 1 sobre 2 vezes 2, que vai ser igual a 1 quarto. Calculou isso? Agora você termina a fórmula. Vou terminar aqui embaixo para vocês. Então tem que ser que f de A mais h, que é igual ao meu 4,1, certo? Que seria a mesma coisa que 4 mais 0,1. Ele vai ser que a função aplicada ali no ponto, que vale 2, mais a primeira derivada ali aplicada no ponto, que é igual a 1 quarto, vezes o meu erro. Quem que é meu erro? Meu erro, ele é 0,1. E isso daqui vai me dar 2,025. Se você calcular a raiz de 4,1 na calculadora, você vai ver que o resultado dela vai ser o seguinte. Será igual a 2,0248, 4, 5, 6, etc. Aí olha só que interessante. Se você arredondar esse 8 aqui, você vai ver que vai virar aqui, em vez de 4, vai ser um 5. Então seria 2,025. E quanto que deu o nosso resultado? 2,025. Só que a calculadora ela tem que fazer um método de interação para você conseguir toda essa precisão. Aqui nesse caso a gente precisou tirar uma derivada e substituir o valor no ponto. A gente fez o quê? Regrinha de derivada, que dá para tabelar isso, e a gente fez divisão e multiplicação. Então, tipo, perceba que é muito mais fácil você fazer para uma função que ela nem é tão complexa assim, que é uma função raiz. Agora imagina um logaritmo de alguma coisa louca, alguma coisa mais complexa. Seria muito difícil você fazer, assim, se você precisasse simplificar na mão, por exemplo, seria muito difícil você expandir aquela função e calcular esses valores. Às vezes compensa para uma análise mais rápida, ou para você conseguir sair de alguma simplificação, você fazer uma expansão, né, na fórmula de Taylor, e você fazer aproximação linear. Mas não precisa considerar todos os termos, considera só até a primeira derivada. Que aí você está pegando o quê? O valor no ponto, mais uma variação que está ali, porque a sua derivada é o quê? A taxa de variação, entendeu? E aí isso mesmo aí já te dá uma boa precisão. Veja nesse caso que a gente teve 3 casas praticamente de precisão. A gente teve 2 casas, né, precisas e uma casa a mais de erro aqui, que é a minha casa de imprecisão, onde pode variar o valor, tá bom? Bem, então, um pequeno spoiler, que é o seguinte, na engenharia a gente usa muito aproximação linear, mas é muito mesmo. Por quê? A maioria dos nossos sistemas não são lineares. Só que a gente trabalha em condições tão específicas, com um ponto de operação tão preciso, e que dificilmente vai fugir daquela curva, ou a gente faz de tudo para tentar manter ele naquele ponto, que é o famoso controle, que a gente vai ver em matérias futuras, que não compensa a gente fazer cálculos computacionais, ou na mão mesmo, muito extensos, que façam eu ter precisões absurdas. Basta eu fazer uma simples aproximação linear, que eu vou manter o meu circuito linear, e a gente vai ver esse conceito melhor na parte de sinais e sistemas, que eu vou estar obedecendo todas as regras para manter a álgebra que eu venho aprendendo até hoje aqui com vocês, manter ela no nosso circuito, nas nossas aplicações, você garante isso que ela vai funcionar, e ao mesmo tempo você manter uma boa precisão para que não haja um erro grande o suficiente para tornar catastrófico o seu sistema. Então acontece, se eu quisesse calcular um resistor, eu quero calcular a corrente que passa nele a partir de uma tensão. Esse elemento ele não é ideal, ele vai ter perdas térmicas, ele vai ter variação da resistência de acordo com a temperatura, ele vai ter variação da resistência de acordo com a dilatação do material. Só que tudo isso é perda de carga, vai ter algumas cargas que vão ser trocadas com o ar aqui em volta, pode ionizar, etc, ou não. Então assim, tudo isso vai interferir. Só que aí a partir do momento que eu falo, não, eu quero estabelecer um ponto fixo, eu garanto que a minha resistência aqui, ela é fixa, ela não vai variar. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo no fundo uma aproximação. E aí se eu quiser considerar diversos tipos de efeitos, que sejam muito absurdos assim para uma aplicação simples, mas talvez para uma aplicação militar ou uma aplicação espacial elas sejam pontos críticos, você pode fazer esses tipos de aproximação, seja por fórmula de Taylor ou linear, para você ver o erro que você vai garantir ali naquele componente na hora do seu cálculo. Então, essa matéria aqui ela é muito importante, a gente vai utilizar ela mais para frente, seja de forma direta, ou seja, utilizando mesmo para cálculo, ou indireta, ou seja, simplificação ou dedução de algum tipo de equação. E aí eu vou mostrar para vocês, principalmente na parte de circuitos, como isso funciona, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula.